Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caderno de Matemática. O tema do vídeo de hoje é intervalos reais. Primeiro, definição de reta real. O que é uma reta real? Uma reta real vai ser uma reta que contém todos os números reais em ordem crescente. Se vocês observarem, a reta que eu coloquei aqui, ela está na horizontal e orientada da esquerda para a direita. É uma questão de convenção. Por convenção, a ordem crescente dos números na reta real será da esquerda para a direita, porque como nós escrevemos da esquerda para a direita, fica mais fácil para que nós entendamos essa orientação, essa ordem crescente dos números. Na reta real, vamos colocar uma origem. A origem para nós vai ser o número zero. Ela pode ser colocada em qualquer ponto da reta, afinal a reta é infinita. Depois dessa origem, eu coloco o número 1. O número 1 vai representar minha unidade. Então, eu represento essa unidade em qualquer posição. A partir dessa unidade é que eu vou representar os outros números inteiros. Por quê? Todo número inteiro é múltiplo de 1. Então, o número 2 estará na posição correspondente a 2 unidades e vai por aí. Agora, uma ideia importante que é a ideia de intervalo real. O que é o intervalo? O intervalo é uma parte da reta que representa um subconjunto dos números reais. O intervalo, então, vai representar uma porção limitada do conjunto dos números reais. Aqui nós temos os vários tipos de intervalos. Intervalos fechados, intervalos abertos, ok? Vamos lá. A primeira representação é a representação de um intervalo fechado com extremos A e B. Reparem nesse símbolo aqui. A gente fala de bolinha fechada, porque ela indica que esse valor ele limita o intervalo e, além disso, ele faz parte dele. Então, é um intervalo fechado com extremos A e B. Significa que tanto o A quanto o B limitam e fazem parte do intervalo. A representação algébrica é essa aqui. X pertencente ao conjunto dos números reais, tal que A é menor ou igual que x e é menor ou igual a b. Ou então, dessa forma aqui, na forma de colchetes. Colchete fechado em A, colchete fechado em B. Este segundo intervalo é chamado intervalo aberto, de extremos A e B. Intervalo aberto não necessariamente infinito. Intervalo aberto significa que ele é limitado, mas que esses números que o limitam não fazem parte dele. Aqui está a representação algébrica. X pertence aos reais, tal que A menor que x, menor que b. Ou então colchetes abertos em A e em B. Terceira representação, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, de extremos A e B. Significa que o A faz parte do intervalo, mas o B não. O B apenas limita esse intervalo. Aqui, representação algébrica. X pertencente aos reais, tal que A menor ou igual a x, que é menor que b. Ou então, na forma de colchetes, colchete fechado em A, colchete aberto em B. Esse quarto intervalo é o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. De forma parecida com o intervalo anterior, aqui o B é que faz parte e o A não. O A apenas limita esse intervalo. Representação algébrica dele será x pertence aos reais, tal que A menor que x, menor ou igual a b. Ou então, colchete aberto em A, colchete fechado em B. Quinto intervalo, intervalo ilimitado fechado à esquerda. Reparem que os 4 intervalos anteriores eram limitados, ou seja, possuíam extremos. Já o intervalo ilimitado possui uma origem, mas ele não possui final. Nesse caso, nós temos um intervalo ilimitado fechado à esquerda. Significa que esse valor de A é a origem desse intervalo. A representação algébrica é x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a A, ou então colchete fechado em A, e aqui mais infinito, e sempre colchete aberto. E se eu limitar, não será infinito. O próximo intervalo é parecidíssimo com o anterior, só que ele é aberto à esquerda. Ele é ilimitado, mas aberto à esquerda. Então, a representação algébrica também será parecida. X pertence a R, ou seja, aos reais, tal que x é maior que A,
Ou então, colchete aberto em A e, claro, colchete aberto em mais infinito. Relembrando, mais infinito é o sentido positivo da reta real. Aqui nós temos um intervalo ilimitado fechado à esquerda. Agora, o A é o valor máximo desse intervalo. A representação algébrica é x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a A, ou então, colchete aberto no menos infinito significa a direção negativa da reta real até colchete fechado em A. Próximo intervalo, então, é o intervalo aberto à direita. A representação algébrica é x pertence aos reais, tal que x menor que A, ou então, colchete aberto no menos infinito, colchete aberto no A. E o último intervalo, que é simplesmente o conjunto de todos os números reais, tá? Ele é ilimitado, tanto à esquerda quanto à direita. Agora, as operações entre os intervalos. Só reforçando uma coisa aqui, essa bolinha fechada significa que o intervalo é fechado, ou seja, esse número limita e faz parte do intervalo. A bolinha aberta representa o intervalo aberto. Esse valor limita, mas não faz parte do intervalo. Feita essa ressalva, vamos para a primeira das operações, que é a interseção. O que é interseção? A interseção ela é um conjunto formado pelos elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então eu representei aqui os intervalos A, B e C, D. Para fazer a operação entre os intervalos, o ideal é que vocês representem graficamente, como eu fiz aqui, tá ok? Que vocês representem, então, esses conjuntos em retas reais paralelas, para que a gente possa realizar a operação com maior facilidade. Aqui eu coloco, então, uma terceira reta, que vai ser a reta solução. Depois, eu fiz um tracejado na direção de cada um dos valores. Vocês podem observar aqui. Como eram 4 limites, eu coloquei 4 tracejados aqui. Objetivo: perceber o que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Como eu colori esse intervalo e esse segundo intervalo, eu pude perceber que essa parte aqui é que é comum aos dois intervalos. Logo, essa parte é o meu conjunto interseção. Represento aqui os limites do conjunto interseção. E aqui a representação algébrica desse conjunto. A interseção entre os conjuntos A e B será esse intervalo fechado em C e aberto em B. Ou então, x pertencente aos reais, tal que C menor ou igual a x, que é menor que B. A próxima operação é a união. O que é o conjunto união? É o conjunto dos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos envolvidos na operação. Peguei aqui exatamente os mesmos intervalos. Só que agora, no conjunto união, eu pego todos os valores. Ou seja, eu pego da menor extremidade até a maior extremidade. Posso então afirmar que a união entre os conjuntos A e B é esse intervalo fechado em A, aberto em D. Ou seja, x pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a D. A próxima operação, então, é a diferença. A diferença corresponde aos elementos que pertencem a um dos conjuntos e que não pertencem ao outro. Representei aqui de novo os mesmos conjuntos A e B. A diferença, então, é a retirada dessa parte aqui do conjunto A. Estou fazendo A menos B, ou seja, esse conjunto aqui menos esse. Eu retiro todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Atenção ao resultado. Percebam que o elemento C ele fazia parte do conjunto B. Então eu tenho que retirá-lo também. Logo, se a bolinha aqui é fechada, no resultado nós teremos uma bolinha aberta, indicando que o C limita, mas não faz parte. Consequentemente, o conjunto A menos B, ou seja, a diferença entre A e B, é um conjunto limitado em A e aberto em C. Ou seja, x pertence a R, tal que A menor ou igual a x, que é menor que C. De forma similar, agora a diferença entre B e A. Eu retiro do conjunto B os elementos que fazem parte tanto do B quanto do A, que correspondem a essa área aqui.
Percebam que o intervalo é aberto em B. Significa que o elemento B não foi tirado do segundo conjunto. Logo, ele tem que aparecer na resposta. Tá? Na diferença, tem que prestar atenção nisso. Sendo assim, a diferença entre B e A é o conjunto limitado em B, aberto em D, ou seja, x pertence aos reais, tal que B menor ou igual a x, que é menor que D. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Quem gostou, dá um joinha e se inscreva aqui no Caderno de Matemática. Muito obrigado e até a próxima!